Boa noite, a paz esteja convosco. Você que está ligadinho na sua casa, põe a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor nessa noite. Graça nós te damos por este momento, por estar na presença do Senhor, porque o Senhor é Deus maravilhoso na nossa vida. Eu agradeço ao Senhor por este momento, por este dia, por esta quarta-feira, em nome de Jesus. Vamos agradecer o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor Deus e poderoso Pai, Deus maravilhoso, não há outro Deus maior do que o nosso Deus. Que o Senhor Deus possa abençoar cada casa neste momento, cada família, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Senhor Deus, nós entregamos a nossa rua nas tuas mãos, os nossos vizinhos nessa noite, Pai. Senhor Deus, toca de maneira especial, Senhor, nesses vizinhos, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, e já te agradecemos pela bênção que o Senhor Deus vai mandar sobre nós essa noite, porque já é um milagre nós estarmos vivos. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus, nessa noite. Desde já nós oramos e te agradecemos, porque o culto hoje vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos nesta noite maravilhosa. Aleluia. E antes de nós começarmos a louvar, eu quero deixar com você esse versículo onde diz Salmo 121, lembra? Abra disse hoje esse versículo. Isso, eu né? amo esse versículo. Abraão ama esse versículo. E ele diz assim: Deus é guarda fiel do seu povo. E a primeira parte é como, Brá? Elevo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Diga comigo. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a e a terra. O 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aleluia. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Por isso eu quero dizer para você, não desistir. Porque o Senhor Jesus, Ele te guarda. Dia e noite. Dia e noite, né, Bel? Não dorme. E quantas pessoas hoje estão desistindo? Quantas pessoas hoje estão largando o barco? E olha que a palavra diz: o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída. Então não desista. Não desista de viver. Não desista de orar a Deus. Não desista de servir a Deus. É como diz aquele louvor: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Você não vai parar. Amém? Então vamos adorar o Senhor nesta noite maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Olha o que Deus diz. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo
Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus, Ele conhece, aleluia. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu quero dizer para você que é muito triste. Existem pessoas que neste momento de pandemia, pessoas desistindo, pessoas largando o barco, pessoas desanimando, pessoas se enfraquecendo na fé. É preciso nós grudarmos no Senhor e não abandonar a Deus. É preciso você se levantar e dizer: Deus, eu não vou abandonar o barco, Senhor, porque no seu barco vai o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nesta noite, através deste louvor, Ele diz para você: não abandone o barco, volte para a presença do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Olha Deus te honrando. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele vai te honrar. Mas se você persistir em oração, em intercessão, o Senhor Jesus, Ele vai honrar você. Olha o que o final deste louvor diz, tão lindo. Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Então guarda isso nesta noite. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Amém. E nós vamos nesta noite para a palavra do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que Deus nesta noite, Ele vai falar no seu coração. Amém? Amém. Boa noite a todos, boa noite quem está aqui na igreja. Deus abençoe vocês, paz seja convosco. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intercessão.
Eu não sei como você está nessa noite, mas eu tenho certeza que o Senhor ele tem uma palavra para você nessa noite. É verdade. E a gente entender, né, pastora Clarice, o objetivo da intercessão. Às vezes a gente acha que só orar, eu estou orando e está ótimo. Mas nessa noite nós queremos te incentivar a ser um intercessor. Te incentivar a buscar a Deus de uma forma diferente. Não somente você orar ali na correria, eu esqueci, vou orar só 1 minutinho, está ótimo. Não, você se tornar uma pessoa realmente um intercessor pela sua família, um intercessor pela sua casa, um intercessor aí pelo seu pastor, pela sua pastora, um intercessor pelo ministério de louvor, né, pastora Brasilina? Nós precisamos criar esse hábito, né, pastora Clarice, de ser um intercessor. E nessa noite nós vamos aqui falar de 7 pontos de um verdadeiro intercessor. Como você vai buscar isso na sua vida? Como você vai buscar para a sua família? Você pode ser aí na sua casa, talvez você não conseguiu vir ao culto hoje, mas o Senhor ele vai te alcançar com essa palavra também. Então nós vamos relatar aqui 7 pontos de uma pessoa intercessora. Qual é esse benefício de ser uma pessoa intercessora? Rebeca, eu quero nessa noite começar, eu quero entender o que realmente a intercessão faz. Talvez você está aí e não imagina a grandeza que é você ser uma pessoa intercessora, né, pastora Brasilina? Isso, a profundidade da intimidade, né? O que a gente tem com Deus. Verdade. Você vai falar 7, né, Rebeca? Verdade. Hoje nós falamos das 7 intercessões, né? O que quer dizer intercessões? Interceder quer dizer orar, buscar o Senhor, estar na presença do Senhor, buscar o Senhor a cada dia, né? Como a pastora Brasilina disse, quando nós somos intercessores por alguém, isso vai aprofundar a sua intimidade com Deus. Talvez você está aí do outro lado da sua casa e você não tem uma intimidade com o Senhor. Tem muitas pessoas que às vezes falam, olha, Rebeca, eu conheço esse Deus que fez um milagre para fulano. Eu conheço um Deus que curou outra pessoa. Eu conheço um Deus que operou na vida da pessoa, pastora Brasilina, que ela não podia andar e ela começou a andar. Mas eu não conheço, não tenho intimidade com este Deus. Nós precisamos não somente ouvir os milagres de outras pessoas, mas também testemunhar os nossos próprios milagres, né, pastora Brasilina? Quando nós somos uma pessoa intercessora, nós vamos ter intimidade com o Pai, porque quando nós temos intimidade com o Pai, Ele nos revela coisas novas e Ele faz algo diferente no nosso coração. Então, se você que está aí na sua casa, talvez você vê muito milagre de outra pessoa, mas você tem interesse de viver um milagre só entre você e Deus. E Deus, Ele nessa noite, Ele quer tocar a sua vida aí na sua casa, no seu lar, e Ele quer operar um milagre, e que você possa testemunhar esse milagre. Então, quando nós somos uma pessoa que tem um hábito da intercessão, a gente aprofunda a intimidade com Deus, e é estimulado dentro de nós. A intercessão estimula algo diferente, né, pastora Brasilina? Se antes eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, se antes eu não tinha o hábito de falar de Deus para outras pessoas, a transformação de Deus em mim vai fazer isso, né, pastora Clarice? É verdade. E o poder da intercessão, ela impede muitas coisas de acontecer. Por exemplo, às vezes está para acontecer um acidente com tal pessoa, mas existe alguém ali que está intercedendo pela vida daquele irmão. E quando nós entramos, o intercessor, quando ele entra em oração, Deus, Ele impede daquele mal, daquele acidente acontecer. Verdade. Talvez você, às vezes, está para acontecer algo na sua vida, mas quando você levanta como intercessor e começa a interceder, aquele mal, ele é aniquilado da sua vida. Então é uma guerra muito grande. O inimigo, ele tenta fazer você fraquejar, mas quando você começa a interceder, você começa a ficar mais forte. Deus, Ele vai transformando você através da intercessão. Então, por isso, há uma grande importância de nós sermos intercessores. Às vezes, antes de você sair até o médico, às vezes você vai sair de casa e vai até o médico. E quando nós vamos ao médico, às vezes nós vamos meio preocupados, às vezes já vamos confiantes. Mas quando você intercede antes, quando o médico fala alguma coisa, você já não teme mais, porque você sabe em quem confiar.
Então, quando você começa a interceder, o médico pode ter diagnosticado com câncer. Mas o câncer não vai até você porque você é o intercessor de você mesmo. Então, por isso, há uma grande importância de sermos intercessores. E, primeiramente, devemos ser intercessores de nós mesmos. Nós mesmos. E também, às vezes, a gente estamos fracos na fé. Se nós não tivermos uma pessoa para interceder por nós, porque nós estamos de pé, porque muitas das pessoas oram para a gente, intercede por a gente, intercede pela igreja, intercede pelo pastor. Então, porque uma brasa sozinha, ela se apaga, né, pastora? Mas se tiver mais brasa junto, ela se acende, começa a fumegar, e ali vem o vento do Espírito Santo, nos renova cada dia, aumenta a nossa fé. Nós somos curados, igual você falou do médico, nós somos curados por causa da nossa fé, a nossa intimidade com Deus, a nossa oração nos transforma. Então a gente tem mais confiança, confia no Senhor, que Ele vai fazer a obra e tudo dá certo, porque o Senhor Deus faz mesmo, mas nós temos que ter fé. A Bíblia, Rebeca, fala que a nossa fé é no tamanho de um grão de mostarda, mas ela é a hortaliça maior, que até o passarinho faz ninho nela. Você vê o valor e sua fé. Se você falar com aquela montanha, arreda-te e atira colar. Quer dizer, arreda montanha de problema da sua vida. Pela sua fé, eu vou conseguir. É em nome de Jesus. E você não abre mão, porque você tem intimidade. Você tem intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é que está dentro de nós. A confiança, né, Rebeca? Verdade. E eu queria que você que está aí na sua casa abrisse sua Bíblia no livro de João 6:63. E a gente vai falar um pouquinho sobre intercessão aqui nessa noite. A gente falou o primeiro tópico, que a intercessão aprofunda a intimidade e estimula a transformação. E nós vamos ler agora a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Vou repetir para vocês. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho lhe dito são espírito e são vida. O Espírito é vida, né, pastora Bra e pastora Clarice? É importantíssimo a gente começar a entender que o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele vai trazer algo diferente. A nossa carne, como a gente leu aqui, para nada serve. Então, se a gente ficar, muitas das vezes, a gente preocupa tanto com o nosso corpo, com a nossa estética, com o nosso cabelo, com a nossa roupa, e às vezes nós esquecemos do nosso espírito, né, pastora Brasilina? Muitas das vezes nosso coração e nosso espírito está corroído. E quando nós somos uma pessoa intercessora, o Espírito Santo de Deus nos faz ser uma pessoa transformada. Quando você é uma pessoa intercessora aí na sua casa, o seu lar, talvez você está aí na sua casa e você está com o seu coração aflito, preocupado, mas o Espírito Santo de Deus, ele te alcança nessa noite, como ele nos alcança aqui, que nós estamos aqui, e ele vai te alcançar aí na sua casa, porque o Espírito Santo, ele transforma, assim como nós dizemos aqui na palavra de Deus. Outro objetivo do Espírito Santo de Deus, e através da intercessão, é que ele aumenta o nosso entendimento. Talvez quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente não entende os propósitos de Deus. Tem muitas pessoas que às vezes Deus já mostrou muita coisa para ela. Deus envia pessoas para mostrar para ela o que realmente deve fazer. Deus fala com a pessoa e ela não tem entendimento, pastora Clarice. Às vezes os nossos olhos carnais estão abertos, mas os olhos espirituais estão fechados. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para começar a entender, começar a compreender o que Deus realmente tem para a nossa vida. Talvez até nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus, ele teve um propósito. Eu quero te dizer para você nessa noite, não desista, porque talvez essa fase que você está passando na sua vida, o Senhor lá na frente, ele vai te mostrar que ele tem um propósito. E o Espírito Santo de Deus, ele traz entendimento. E eu queria que você abrisse também a Bíblia no livro de Daniel. A gente vai falar um pouquinho sobre esse entendimento. Daniel 9:20. Se você sabe aí na sua casa, está com a sua Bíblia, vamos acompanhar juntos.
Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, eu assim orava, e Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar você inteligência e discernimento. Se você que está aí na sua casa, você que está aqui, você é um intercessor, você vai ser como Daniel. Daniel era jovem, pastora Clarice, assim como eu, assim como você é jovem, assim como todo mundo que está aqui também é jovem. E ele buscava a Deus de uma forma diferente. E quando você que está aí na sua casa busca o Senhor de uma forma sincera, de uma forma sem máscaras, o Senhor, Ele vai te visitar, assim como Ele vai te visitar nessa noite. Nessa passagem que a gente leu, o Espírito Santo de Deus visitou Daniel, o anjo visitou Daniel. E lhes trouxe aqui na palavra, como a gente disse, como a gente leu aqui, trouxe inteligência. O anjo disse para ele: inteligência e discernimento. Quando nós somos intercessores, né, pastora Clarice? Nós temos isso, né, pastora Brasilina? E a intercessão, através do Espírito Santo de Deus, Deus nos dá conhecimento, nos dá sabedoria, como Ele deu Daniel. Porque o homem natural não entende a palavra, não entende o que Deus fala. Mas você que está em espírito, está na presença do Senhor, você está entendendo o que Deus está dizendo, né? Porque Daniel orou, e Daniel foi cheio do Espírito Santo, né? Os leões nem tocou em Daniel. Irmão, nada vai tocar em você, porque você é a menina dos olhos do Senhor. Porque nós intercedemos e nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre nós, sob a vivificação, né? Igual você falou mesmo, o Espírito vivifica. Então o Espírito Santo vivifica. Coisas que nós fazíamos, nós chegamos que errado, não fazemos mais, porque o Espírito Santo ele não habita no corpo sujo, né? Nós temos que ser lapidado a cada dia mais, e a palavra através da palavra, e ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará cada dia no Senhor, para que a nossa fé aumente cada dia mais, e ser puro, para a gente entender o que é certo, o que é errado. Porque às vezes a gente fazemos as coisas quando nós temos o Espírito Santo. Nós fazemos às vezes algo errado, mas nós estamos sabendo que é errado. Fala: se eu fazer isso, eu vou me afastar da presença do Senhor. Por exemplo, às vezes nós estamos na bênção, nós fazemos as coisas de errado. Primeiro nós ficamos com vergonha de chegar até no altar. Eu ficava com vergonha de conversar com você. Mas quem está na bênção, o mesmo Espírito Santo que fala comigo, fala com vocês. Então, meu irmão, busca intimidade com Deus, para que você, igual aquele versículo que você leu, né, menina? Nem à direita, nem à esquerda, né? Porque o Senhor é contigo. Verdade. A intercessão, irmão, o segundo ponto, ela vai aumentar o entendimento. Daniel, ele teve o entendimento dele aumentado, né, pastora Clarice? Por quê? Ele começou a orar, ele começou a buscar. Quando nós buscamos e quando nós oramos a Deus, algo novo acontece na nossa vida. Talvez você está aí buscando, orando, e talvez não vê nenhum resultado no momento, mas saiba que no tempo certo, Deus ele vai enviar os escolhidos dele aí na sua casa, aí no seu lar. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao seu coração, porque o Espírito Santo de Deus nos traz entendimento. E quando Ele nos traz entendimento, algo novo ocorre na nossa vida. Nós não podemos, né, pastora Clarice, só pensar que nada vai acontecer, não. Deus, Ele tem algo grande para você. Por isso, o Espírito Santo de Deus, dos objetivos, né, da intercessão, é trazer entendimento aos nossos corações. E como diz a palavra que a Rebeca acabou de ler, Daniel 9, 20 a 23, que Daniel, ele orava com persistência. Por Daniel orar com persistência, que o anjo Gabriel tocou nele, para que ele pudesse entender as coisas espirituais. Que às vezes nós entendemos muito das coisas aqui da terra, mas as espirituais, às vezes nós estamos orando, às vezes nós não estamos intercedendo. E no mundo espiritual há uma guerra. E é como se fosse, eu falo, como eu falei na rádio,
sábado, é como se fosse um desenhozinho de ficção, como se fosse um anjo e um demônio. Ali está você buscando a sua bênção. O anjo está lutando daqui e os demônios estão lutando. Então, há uma batalha muito travada, às vezes, no mundo espiritual. Por isso que nós temos que orar com persistência. Às vezes você começa a orar para certa coisa na sua vida e às vezes ainda você não viu o resultado. E aí é por isso que você precisa persistir em oração. Fazer como Daniel fez. Daniel foi persistente na oração. Assim você também tem que ser, tem que persistir, insistir. Deus, às vezes você começou a orar para o seu filho e ainda você não viu um resultado. Você está orando pelo seu casamento e ainda você não viu um resultado ainda. Mas você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Então é por isso nosso motivo de intercessão. É por isso que nós temos que interceder. Para que o inimigo ele seja derrotado através da sua intercessão. Então quando você começa a interceder, há uma intervenção. Deus ele intervém porque você começou a orar e você foi persistente. Deus, eu não desisto do meu milagre. Deus, eu não desisto do meu filho. Deus, eu não desisto desse emprego. Deus, eu não desisto do meu chamado. Então é preciso sermos intercessores e interceder com persistência para que a nossa vitória venha, para que o inimigo ele tire as mãos daquilo que é seu. Amém. Aqui, ó, como os meninos até colocaram aqui, o anjo falou com Daniel. Ele me instruiu e falou comigo, o anjo falando com Daniel. Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. Quando nós somos intercessores, nós temos a sabedoria vinda não dos homens, né, pastora Clarice, mas do próprio Deus. Existem muitas pessoas, como o cenário do nosso mundo está, elas continuam só desejando coisa ruim. Ah, isso aí não vai funcionar, não. Ah, isso não vai dar certo, não. Como a pastora Regiane falou até no domingo, tem uma pessoa que falou com ela, pastora Regiane, essa pandemia vai pegar todo mundo. Algumas pessoas pensam assim, né, pastora Bra? Não, vai continuar dessa forma. Quando você é uma pessoa intercessora, meu irmão, você não vai desejar o pior para o mundo, você não vai desejar o pior para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu município, para o Brasil, não. Você vai começar a interceder, né, pastora Clarice? Não, esse cenário pode mudar, eu tenho fé, eu acredito que pode mudar, eu acredito que Deus pode mudar a situação da minha cidade, eu acredito que Deus pode mudar a situação do Brasil. Por quê? Não é pelo que eu estou vendo no momento, mas é que eu acredito lá na frente, né, pastor brasileiro, que Deus ele pode providenciar o melhor. É pela fé. Como a gente sempre fala na rádio, é tudo pela fé. Às vezes a gente está aqui e muitas pessoas pensam, o pessoal está aí, mas está tão difícil. Não, irmãos, nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos acreditar que amanhã o Senhor está providenciando algo novo. Se a gente só olhar o cenário que a gente está vivendo agora, a gente não quer sair de casa, a gente não quer vir na igreja, a gente não quer estar junto com os irmãos na igreja, porque tudo está difícil, a gente tem medo. A gente fez um teatro aqui domingo, foi exatamente sobre isso. Porque muitas pessoas estão enfermas, muitas pessoas estão em casa com depressão, muitas pessoas estão em casa com medo. E é isso que o diabo quer. Ele não quer que tornamos uma pessoa intercessora. O diabo não quer que você comece a orar para a sua cidade. O diabo não quer que você abençoe o seu bairro. E por isso que muitos jovens, muitos adolescentes, muitos homens e mulheres que estão nos acompanhando hoje, não têm tido esse hábito da intercessão. Por quê? O diabo já tem um cenário caótico no mundo já. E hoje já está assim, ó, e algumas pessoas veem aquilo, só ficam focadas naquilo. Eu quero te dizer para você nessa noite, não foque no cenário que está o mundo hoje. Não foque nos problemas. Foque em que Deus tem além algo melhor para as nossas vidas. Nós precisamos acreditar, né, pastora E a Clara? pessoa que ela não é intercessora, ela acredita em tudo que fala com ela. Se falar com ela, se você fazer isso, vai acontecer isso. Ela acredita. Agora, o intercessor, ele acredita no que Deus fala. Ele acredita nas coisas que vêm de Deus. Ele acredita que existe cura. Porque a pessoa que não é intercessor, o homem fala com ela, isso não vai dar. O intercessor, ele crê, isso vai dar. O intercessor, ele acredita que o milagre vai acontecer. E ele intercede e o milagre acontece. A pessoa que não intercede, o mal ela sobrevém sobre ela, porque tudo que fala com ela, ela acredita. Se falar com ela assim, olha, eu quero abrir um negócio para mim,
Eu quero abrir uma loja, uma boutique, alguma coisa para mim. Aí chega alguém desmotivado e fala: olha, isso aqui não vai dar certo. Olha, é muito caro. Ele começa a acreditar. Agora a pessoa que ela é intercessora, eu vou montar um negócio, eu vou abrir, ela acredita e acontece. Então temos que ser intercessores persistentes. É verdade, né? E tem gente, pastora, fala assim: eu já não tenho mais esperança, né? Porque a esperança, meu irmão, nossa esperança está no Senhor Jesus. Porque o nosso Jesus, Ele salva, né, pastora? Batiza com o Espírito Santo, cura e vai nos buscar. O Senhor é um Deus que realiza sonhos, coisas que não estão ao seu alcance, o Senhor faz. O que tiver ao seu alcance, você invitar, você invita. Mas o Senhor Jesus é que nos protege e nos livra de todo mal. Você que está fraco na fé, você diz que não tem esperança, até que venha essa vacina. Eu quero saber para você, eu quero dizer para você que Deus é contigo, tudo vai dar certo, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, o Senhor que te livra de todo mal, o Senhor que aumenta a tua fé, o Senhor Jesus que faz a esperança sua reviver a esperança no seu coração, porque você está triste, acorda de manhã, meu Deus, todo dia a mesma coisa, mas eu quero falar para você que o Espírito Santo te alegra. Volte a orar, volte a falar com Deus, entra para dentro do seu quarto, fala com Deus em oculto, clama a Ele, e Ele fala: clama a mim e responder-te-ei. Quando me clamaste de todo o coração, existe um Deus para nos proteger, meu irmão. Tenha esperança no Senhor, que Deus vai fazer a obra na tua vida, porque o mundo, Deus é quem fez. Então Ele vai cuidar de você. O Espírito Santo está dentro de você. Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia, e Ele diz: eu deixarei o Consolador. E esse Consolador que está dentro de você, que Ele deixou, que Ele não deixou nós só não. Às vezes as pessoas que perdem a esperança, se sentem vazio, pede a Deus para te encher do Espírito Santo, para você, para te renovar. Porque Jesus, meu irmão, no final das contas, você está me entendendo? Jesus está preparando lugar. Ele diz que eu vou para a casa do meu pai, preparar lugar. E na casa do meu pai há muitas moradas. Porque nesse mundo tudo vai passar, né, Rebeca? Só a palavra do Senhor que não passará. Então, meu irmão, agarra no Senhor, né, Rebeca? Busca o Senhor em oculto, intercede, pede alguém para interceder por você, porque as pessoas sentem fraco mesmo, né? Que é ser humano, mas você busca uma pessoa, amigo, pede, intercede por mim, pede a igreja para interceder por mim. Eu vou lá para a Rebeca orar, eu vou lá para a pastora Clarice, vou lá para o pastor Evandro, a pastora Cislene. Então, pede alguém para interceder e volte à casa do Senhor. Volte, a tua cadeira está aí, com distância, né, Rebeca? Grande, de mais de 1,5 metros. E aqui nós estamos na bênção. Como a pastora Brasilina disse, e um dos objetivos também da intercessão, irmãos, a intercessão nos une ao expressar o amor de Cristo. Quando você intercede pelo próximo, quando você está aqui na igreja, ou quando, como a pastora Brasilina disse, você intercede, você ora por alguém, essa intercessão nos une. Porque não é sobre a nossa palavra, não é sobre a nossa voz, mas é sobre o que Deus faz através das nossas vidas. Então, quando você se torna um intercessor, quando você é intercessora, Deus, Ele renova a fé. Talvez você que não tinha um hábito de orar, você se torna uma pessoa intercessora, você começa a colocar todo mundo nas suas orações, né, pastora Clarice? Não é só eu, minhas vontades, o meu querer, não. É o próximo também, é aquele que me magoou também, é aquele que me feriu um dia também, porque o amor de Cristo está na minha vida. Existem muitas pessoas hoje que têm o interior ainda ferido, porque ele tem uma mágoa do passado. Há tantos anos, como a gente disse na rádio também, existem pessoas que não conseguem
consegue perdoar o próximo. Nós precisamos perdoar o próximo, porque quando nós somos um intercessor, nós precisamos renovar nossa fé, mas precisamos também amar o nosso próximo, mesmo ele nos ferindo. Você precisa ter essa mudança de vida e precisa abrir seu coração. Não é somente o que eu quero no momento, não. Eu também vou orar pelas pessoas que me feriram, porque eu acredito que o poder de Deus pode curar e pode restaurar essa vida também. Não é só o que eu estou pensando. Então você que é uma pessoa intercessora, você precisa amar todos ao seu redor também, colocar tudo nas suas orações também, colocar a sua cidade, colocar o Brasil, não somente, né, pastor, o que eu estou pensando, mas o que Deus também quer que possamos estar intercedendo. Nós precisamos ser intercessores diferentes, e quando nós somos intercessores, a bênção do Senhor se multiplica na nossa vida. Você que é intercessor, você que tem esse hábito de interceder aí na sua casa, talvez sem ninguém ver. Não precisa só de você estar na igreja aqui e as pessoas estiverem orando. Não, é principalmente no nosso lar, né, pastora Clarice? Verdade. Os pais que estão nos acompanhando, ensine o seu filho também. Você que está aí na sua casa, você é autoridade no seu lar, comece a ensinar seu filho. Eu vi um vídeo muito interessante, pastora Clarice, que nós arrumamos desculpa para não querer ler a Bíblia. Sabe por quê? Não existe circunstância que nos impeça de ler a Bíblia. Às vezes a gente está na correria, a gente fica mais de 2 horas no celular, 3 horas no celular. A internet é muito interessante, mas também tem nos afastado muito da presença de Deus. Às vezes a gente fala, não consegui ler a Bíblia inteira. Por quê? Nós não dedicamos o tempo. Não consigo ser intercessor, por quê? Nós não dedicamos um tempo separado. Porque às vezes a gente começa o nosso dia tão corrido. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer compra. E quando é para intercessão, quando é para interceder, no final da nossa tarde, da nossa noite, a gente já está cansado, a gente deita e dorme. Às vezes a gente deixa o que o Senhor colocou no nosso coração para fazer logo no começo do dia. Comece o seu dia intercedendo, porque aí você passa a tarde, faz os seus deveres, mas você começa intercedendo aí pela sua casa. Às vezes a gente deixa tudo para depois e a gente não cria o hábito da intercessão porque não queremos. Porque quando a gente coloca no nosso coração, a gente vai além, né, pastora Clarice? É verdade. A intercessão, ela, dentro desse tópico aqui, o 4º tópico, une-nos numa comunidade ao expressar o jejum. Essa parte, ela nos leva a falar que você que é o intercessor, nós que somos intercessores, nos leva a sentir mais amor ao próximo. Por exemplo, eu começo a orar pela vida da Rebeca, ainda não conheço ela, não sei nada dela. Mas quando eu começo a interceder, me leva a sentir mais amor. Eu começo a sentir as mesmas coisas às vezes que ela sente. Se ela está ansiosa, a gente começa a sentir as mesmas dores, porque a gente começa a interceder, você começa a amar mais aquela pessoa. Então o intercessor, ele tem esse carinho. Ele começa a ficar mais próximo. Fica mais conhecido, a pessoa passa a conhecer a pessoa mais, né, pastora? Se você for falar de mim, você fala, Nobra, eu conheço, né? Como diz a palavra lá em Intimidade. Filipenses 1:19, o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e oração. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser intercessores uns pelos outros. É como a Rebeca falou aqui, às vezes eu quero orar só para aquilo que me convém. Eu vou orar para a Rebeca porque ela é minha amiga, porque é muito mais fácil eu orar para ela. Eu vou orar pela Brasilina, que é minha amiga, porque é muito mais fácil eu orar para ela. Mas eu quero ver você orar pelo seu inimigo. Aquela pessoa que feriu você, aquela pessoa que magoou você, ou aquela pessoa que chegou na igreja, às vezes por algum motivo, esqueceu de te dar a paz, esqueceu de te dar, né, de cumprimentar você, e às vezes aquilo leva você, eu não vou orar por ela, eu não vou interceder por ela por causa disso e disso. Isso aí a gente tem que parar, quebrar isso nas nossas vidas. Nós temos que ser intercessores daqueles que nós amamos, mas principalmente daqueles que nós também não gostamos, né? Então você tem que ser intercessor do seu inimigo também, orar pelos que vos perseguem, né? Verdade. Nós precisamos criar o hábito da intercessão. Então, talvez você que está aí, nós estamos fazendo essa palavra,
falando um pouquinho sobre intercessão, e talvez você ainda não tenha esse hábito, nós queremos te incentivar. Busque o Senhor nessa noite, busque receber o melhor dele. Quando você começa a buscar, quando você começa a interceder, o Senhor, Ele renova a nossa fé, como a gente disse antes. E o Senhor, acima de tudo, Ele vai nos dar uma herança, né, pastora Brasilina? Quando você é intercessor, Deus, Ele tem um presente, Deus tem algo preparado para você. Deus, Ele não vai te deixar sozinho, Deus, Ele não vai te desamparar, pelo contrário, Ele vai estar sempre ao seu lado e vai nos preparar uma herança. Às vezes as pessoas trabalham e falam assim, quando eu partir eu quero deixar meus filhos bem, deixar uma casa para cada um, deixar meus filhos bem. Não, meu irmão, o que você tem que deixar para o seu filho, a herança, é do Senhor Jesus. Aonde você busca a Deus, do jeito que você é, porque quando você partir, estiver esticado lá, Ele vai falar, esse é um homem de Deus, o meu pai, essa minha mãe é uma mulher de Deus. Então, essa herança que você tem que deixar para os seus filhos, um exemplo espiritual, coisas materiais, meu irmão, sirva de briga e coisas materiais não leva nós até no céu. E eu disse para você agora mesmo, lá no céu tem seu edifício. O Senhor está preparando moradas na casa do meu pai, né? Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele está falando com você nessa noite. Pastora Clarice, pastora Rebeca, também vai pastora. Pastora Rebeca, olha, eu estou te avisando, minha filha, eu vou para o pai, mas eu vou preparar a morada para você lá comigo. E além disso, vou deixar o Espírito Santo, para o Espírito Santo não deixar você desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e te mostrar o que deve fazer. Mas para isso, você tem que ter um intercessor e estar firme na presença do Senhor. Para você romper isso tudo, porque aquele que largar o mundo, né? E ficar na presença. Quanto tempo você está na presença do Senhor? Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? Continua dedicando até o fim, que o seu galadão é grande lá no céu. Porque tem gente que não consegue ficar na presença do Senhor aqui na terra, porque o mundo oferece coisas agradáveis aos olhos. Esse é o homem natural, ele só vai na carne, mas nós estamos falando do lado espiritual, né? Nós estamos falando do lado de dentro, espiritual, no lado que o Espírito Santo mora. Nós não precisamos de nada para nós ficarmos alegres. O Espírito Santo nos alegra. Nós somos felizes. E tem outra coisa também, que é outro benefício da intercessão, que quando você é o intercessor, Deus, Ele multiplica as bênçãos sobre a sua vida. Então, aquilo que eu desejo de bom para você, Deus naturalmente vai multiplicar na minha vida. E multiplica, fica para os seus filhos. Porque às vezes tem pessoas, eu vou usar uma palavra aqui, às vezes existem pessoas que fazem uma oração de bruxo. Às vezes tem pessoas que estão magoadas comigo, eu vou orar e ela vai ver o que vai acontecer. Eu vou orar e aí vai acontecer tal coisa. Não é dessa forma. O Espírito Santo vai te incomodar. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo não incomoda ninguém, não, meu. O Espírito Santo vai te perturbar, assim que eles falam, né? Não, ele não incomoda, não. O Espírito Santo é santo, 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 né? E olha o que a palavra de Deus diz sobre isso, lá em Lucas 6,38, que diz assim: dai sempre e recebereis sobrecalcada. Portanto, a medida que usar para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Então, quando você for interceder para alguém, interceda com sinceridade. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que orar como convém. Às vezes fazemos orações erradas. Às vezes intercedemos por pessoas de uma forma errada. Não porque às vezes eu não vou com a cara do irmão que eu vou orar para que não dê certo, eu não concordo com aquilo, então vou orar para que aconteça outra coisa. Não, não é assim. A oração do intercessor tem que ser assim: Deus, faça conforme a tua vontade. Às vezes eu não quero que ela vá para o lado direito,
mas eu quero que ela venha para esse lado. Deus, que ela venha para esse lado, não, que ela vai para o lado que o Senhor quiser. O intercessor, ele tem que orar assim: Deus, faça a sua vontade. Porque na maioria das vezes, nós queremos agradar o nosso ego. Mas nós temos que agradar a Deus. E Deus, ele faz aquilo que ele quer, na hora que ele quer, como diz a palavra. Portanto, a medida que usar para medir o seu próximo, você será medido. Por isso que nós temos que saber como é que eu devo interceder, como é que eu devo orar. Para que aquilo, que a maldição que às vezes você pode lançar na vida de uma outra pessoa, não venha cair sobre a sua vida. Né, Rebeca? Às vezes a gente, como a pastora Clarice disse, às vezes a gente quer medir o outro, né? Pelo erro que ele cometeu, pelo pecado que ele cometeu, mas nós precisamos lembrar sempre que somos pecadores também. E podemos errar também. Por isso que a gente tem que começar a interceder, nos colocando no lugar do próximo também. Porque ele erra assim como eu. Eu não sou perfeita e nem o meu próximo. Então eu preciso também colocar minha confiança somente em Deus. Porque nós sabemos que nós erramos. Mas em Deus nós sabemos que somos perdoados e justificados. Então você precisa buscar em Deus, irmão. Não é só o que o outro errou, não. Tudo bem, eu vou começar a interceder realmente, né, pastora Clarice? Que às vezes uma pessoa está falando, eu intercedo, mas ainda tenho raiva. Não, então a intercessão não está sendo sincera. Você precisa se prostrar ao Senhor. Eu sei que às vezes as dificuldades e as lutas, às vezes, machucam os nossos corações. Não estou dizendo que você perdoar o próximo, você não vai lembrar. Você pode até lembrar da situação, mas você não vai lembrar com rancor, com sentimento de vingança, porque o Espírito Santo de Deus, ele tocou seu coração e trouxe uma mudança. Então precisamos entender que a intercessão também nos faz nos colocar no lugar do próximo e entender que somos pecadores também. E é por isso que nós temos que interceder, para que Deus venha nos dar livramento. Talvez você que está aí na sua casa, você que está aqui, interceda, seja você o intercessor de você mesmo. O que é o intercessor, pastora? É você orar para esta pessoa, né? Orar, buscar o Senhor. Às vezes nós buscamos para os nossos filhos. Quantos livramentos o Senhor tem dado aos nossos filhos, à nossa família? Porque não aconteceu porque alguém orou, né? Então é por isso que você tem que orar. Porque quando nós estamos, antes de você sair da sua casa, você já precisa começar a interceder. Porque você sabe o que está acontecendo no momento que você está na sua casa. Mas de 2 ou 3 minutos depois você não sabe. Então por isso que nós temos que interceder, para que possa haver essa intervenção. Às vezes você ao sair de casa não orou, não intercedeu, aconteceu qualquer coisa. E a primeira culpa que a gente põe é em Deus. Por que que Deus deixou isso acontecer? Por que que Deus permitiu isso comigo? Eu que sou uma pessoa que vai à igreja, que faz isso. Por quê? Mas será que você, antes de sair, você orou? Você intercedeu? Às vezes você quer resolver algo na sua vida. Você já está tão ansioso e quer resolver de qualquer jeito. Mas deu errado, porque você primeiro não consultou a Deus, não perguntou para Deus se era da vontade dele, como era para ser feito, você não intercedeu antes. Então tudo que você fizer, interceda. Seja um passo, uma visita, seja um passeio, comece a interceder a Deus e pedir a Deus para que guarde aquele passeio, pedir a Deus que abençoe aquele projeto, pedir a Deus que abençoe igual um aluno para a faculdade. Ele tem vontade de fazer a faculdade, de ir passar, mas às vezes ele não quer estudar, ele não quer interceder para que Deus abençoe. E às vezes chega lá na frente, ele é reprovado em várias matérias, porque não orou, não buscou de Deus. Então, jovem, você que está aqui, interceda pelo seu estudo, interceda pela sua faculdade, interceda pelo seu professor, interceda pelo seu diretor. Seja você um intercessor, porque quando você for um intercessor, Deus, ele vai revelar para você as coisas espirituais. Deus, ele vai revelar para você. Então seja um intercessor. E o último benefício é a herança. Até a pastora Brasilina falou um pouquinho sobre isso. A herança. Deus, ele tem preparado para nós que somos intercessores uma herança. E qual que é essa herança?
Essa herança é morarmos no céu. Deus, Ele tem uma morada para mim, tem uma morada para você. Lá em Salmos 28 diz: pede-me e eu te darei a nação por herança. Então há uma herança, há uma cidade preparada para nós. Na palavra de Deus diz isso, como a pastora Clarice disse, e também é muito importante, né, pastora, que eu até lembrei da música, que o Senhor não vai abençoar somente a nossa geração, mas Deus, Ele tem preparado para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para todos da sua família, porque não é somente o que você planta na sua casa hoje, o que você faz para a sua família hoje, vai ter efeito também lá na frente, né, pastora Clarice? Nós precisamos acreditar que se hoje estamos aqui na igreja, estamos buscando a presença do Senhor, estamos buscando algo novo para a nossa vida, Deus também Ele vai estar preparando lá na frente para os seus filhos, para os seus netos, enfim, para todos da sua família. Deus, Ele tem um grande plano para mim e para a sua família. Então não comece a desanimar, não comece a dizer, minha família não vai para frente, não. Comece a profetizar, comece a interceder pela sua casa, pela sua família. Nossa casa e nossa família é o lugar que Deus também quer habitar, não somente na igreja, na sua casa principalmente. Existem pessoas que na sua casa não tem paz, não tem sossego, é só briga, é só discussão, não. Comece a interceder pelo seu lar nessa noite. Comece a interceder pela restituição da sua família nessa noite. Comece a interceder pelo seu pai, jovem, você pela sua mãe também. Você que é pai, pela sua esposa. Você que é mãe, pelo seu marido. Comece a interceder, porque o Senhor, Ele vai dar a sua família por completo e herança na presença dEle. E acredite nisso nessa noite. E por isso, hoje, nós estamos aqui, eu, pastora Brasilina, a Rebeca, os meninos que estão aqui. Alguém um dia intercedeu por nós. E está intercedendo. Alguém um dia orou, até mesmo chorou, para que hoje nós estivéssemos aqui. Para que hoje nós estivéssemos na presença do Senhor. Hoje, você sabe orar para o seu filho, para sua filha, né? O que você planta, você colhe. Não tem jeito, pastora Clarice, você plantar capim e colher fruto, né? O que você planta, se você plantou mexerica, você vai colher mexerica. Então hoje, o que você fazer para o seu filho hoje, ensinar o caminho que deve andar, você colherá bom fruto, você irá bem, né? Então, o que o Senhor Deus nessa noite deixou o Espírito Santo para nos dar sabedoria. E quem tem o Espírito Santo vive bem. E talvez você aí na sua casa, às vezes você pensa, mas elas estão falando de intercessão e eu nem consigo orar por causa de tanta diversidade, por causa de tantas coisas. Mas tem uma mulher na Bíblia onde Deus fala que Ana, ela orou somente com os lábios. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós como? Com gemidos inexprimíveis. Às vezes você não consegue falar, mas às vezes uma expressão sua, de dobrar o seu joelho, e ali você não consegue falar nada, mas somente as lágrimas, quando desce no seu rosto, aquilo é o Espírito Santo de Deus. Ele começa a interceder por você, porque muitas das vezes nós não estamos nos dias bom. Muitas das vezes vai chegar dias em que eu vou dobrar o meu joelho no chão e às vezes eu não vou conseguir falar, mas a palavra de Deus quem diz que o Espírito Santo intercede por mim, por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo que você não conseguir falar, minha irmã, meu irmão, dobra os seus joelhos, as lágrimas vão demonstrar tudo, e Deus, Ele conhece. Então seja o intercessor. Hoje nós trouxemos essa palavra para mostrar para você, o mundo hoje precisa de intercessor. Você que é evangélico, talvez você está desanimado, talvez como o primeiro louvor que nós louvamos aqui, talvez você pensou em desanimar, em largar tudo, em parar. Talvez essa pandemia veio e fez você esfriar na fé. Olha, meu irmão, se levante. Olha, a palavra de Deus diz: desperta. Você que dorme, levanta e fala: Deus, eu não posso ficar assim.
alguém. Olha, você pode adorar o Senhor Jesus, seja na sala, na cozinha, seja um cantinho que você reservar. Não deixa você morrer, não. Começa a interceder. Não conseguiu falar? Dobre somente os joelhos ou põe um louvor e começa a falar com Deus. Abre a Bíblia, peça orientação, sabedoria ao Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te dar. Às vezes você está acostumado muito com as coisas aqui da terra e Deus, Ele quer mostrar para você as coisas espirituais, o que Deus tem preparado para você. Como diz a palavra de Deus, o que Deus tem para mim e para você é o que os olhos não viu, o coração humano ainda não sentiu, é o que Deus tem para você. Então, como diz o primeiro louvor, não é hora de você parar, não é hora de você abandonar o barco, não. Não é porque você não está vindo na igreja, é que você vai estagnar sua fé, é que você vai parar na beira do caminho. Olha, Deus fala para você nesta noite: se levante, saia desse lamaçal, levante a sua cabeça, porque há um Deus que conta com você, há um Deus que te chama de volta para a casa do Senhor. Eu quero dizer para você, você que está desanimado, volte para os caminhos do Senhor, porque se Deus não voltou até hoje, é porque Deus está dando uma oportunidade, você homem, você mulher, de voltar para os caminhos do Senhor. E saiba você, minha irmã, meu irmão, existe alguém que intercede por você, existe alguém que está clamando ao Pai, que está dobrando o joelho, talvez com os joelhos até calejados, orando pela tua vida. Então se desperte agora e levante, porque Deus, Ele conta com você. Porque Deus, Ele quer que você vá para o caminho estreito, mas às vezes você está querendo ir para o caminho largo. Não se esqueça, minha irmã, meu irmão, que existe alguém intercedendo pela tua vida. Então eu te faço agora um apelo, eu convido a você nesta noite: volte para o Senhor, volte para o caminho do Senhor. Esse caminho largo não é um caminho para você, não. Você pensou em morrer, você pensou em parar, ou você encheu a mão de remédio. Existe alguém, às vezes você tentou suicidar e às vezes você não conseguiu, sabe por quê? Existe alguém de joelhos por sua causa, existe alguém chorando por você, existe alguém clamando por você. Sabe aquele acidente que aconteceu e não aconteceu nada com você? Sabe por quê? Porque Deus levantou alguém para interceder por você, para ser o teu intercessor, a tua intercessora. Então valorize isso nesta noite. Nesta noite é a oportunidade que Deus está dando para você. Volte para o Senhor, volte para o Senhor, porque Deus, Ele quer trazer você de volta. Deus não voltou ainda, porque Jesus, Ele conta com a sua decisão. Eu quero, Senhor, eu quero mudar, ser o meu intercessor, colocar a minha vida na brecha para ser abençoado. E por isso nesta noite nós trouxemos essa palavra ao seu coração. Então não perca tempo, não perca a oportunidade. Volte para o Senhor Jesus. Existe alguém que está intercedendo por você. Às vezes a gente pensa, né, pastora Brasilina? Eu fui livre de um acidente porque aquilo foi uma coincidência. Não foi, não. Foi alguém que intercedeu por você. Alguém que estava em oração pela tua vida. Deus, Ele faz assim, às vezes Ele sopra o seu nome em pessoas, intercessores, para te abençoar. Às vezes eu estou aqui em Congonhas, mas às vezes tem uma pessoa lá em Belo Horizonte. Deus coloca o nome dela e coloca aquela pessoa à minha frente para que eu interceda por ela, porque Deus está dando um livramento naquela hora para aquela pessoa. Às vezes você está com aquele monte de remédio, não conseguiu, porque Deus te deu o livramento, porque alguém intercedeu. Então seja você o intercessor com fervor, com persistência, porque Deus, Ele dará a vitória para você. Amém? Neste mundo, meu irmão, existe muitas as pessoas intercedendo por essa pandemia, para que ela acabe. O mundo inteiro está intercedendo. E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Né? A intercessão nossa, os benefícios. Então, eu também quero falar sobre este final de semana. Domingo nós temos uma live dos jovens.
né? Sábado, é sábado. E domingo nós temos a ceia, Santa Ceia do Senhor. Porque sábado à noite, 7h15, né? Nós temos a live do jovem. 8 horas. Então, se prepare, jovem, para você buscar o Senhor. Já começa a interceder por sábado e domingo e pela sua vida. Domingo, nós fazemos, né? Eu gosto de falar que nós parecemos com Jesus. No domingo da Santa Ceia, porque ele preparou a ceia, ele preparou uma mesa, antes de ele ser traído, ele preparou uma mesa e disse para o seu discípulo: comei, bebei, todos vós. Aí eu me sinto parecido com Jesus no dia da Santa Ceia. E ele disse: aquele que não comer, não beber do meu corpo, não tem parte comigo. A palavra dele fala: se nós não fizer isso, como ele ensinou, nós não temos parte. Mas eu estava em casa, eu estou em casa assim. Meu irmão, o Senhor fala: aquele que não comer, não beber, antes de ser extraído, fazer isto em memória de mim. A única memória que nós temos que lembrar é do Senhor Jesus. E nós fazemos isso até que ele venha. Ele diz: fazer isso até que eu venha. E ele virá para nos buscar. E nessa lembrança, nós esperamos Jesus, cheio do Espírito Santo, intercedendo. E chegar em dezembro, nós falamos assim: tomei o 12 Santa Ceia, né? Que é o segundo domingo dos meses. Depois nós começamos o ano de novo na presença do Senhor. E isso é maravilhoso, meu irmão. Quando eu não tinha Jesus, né? Eu andávamos por aí, né? Igual uma folha seca caída no chão, para onde o vento levava. Mas hoje eu tenho Jesus, eu venho para a igreja. O vento do Espírito Santo nos traz para a igreja. E esse vento do Espírito Santo, o vento impetuoso, né, nos dá conhecimento que nós temos que fazer isso em memória do Senhor, né? E isso é maravilhoso, essa alegria que nós temos no nosso coração. E essa alegria nos faz administrar nossa vida, nosso casamento, nossa família, né? O ambiente na nossa casa. Porque quando nós íamos na igreja, antes de chegar na igreja, nós tínhamos um ambiente muito ruim na nossa casa e de vida. Hoje nós somos diferentes, porque o Espírito Santo nos deu conhecimento. Então, domingo nós temos culto às 8 horas da manhã. Temos live, em nome de Jesus, 8 horas da manhã. E 9 horas nós temos a escola bíblica dominical. E à noite nós temos cultos 19h15. O pastor Evandro vai estar aí os 2 horários, às 8 horas e às 19h15, para te abençoar. Em nome de Jesus. Você não pode perder. Porque o Senhor disse: aquele que não comer, não beber do meu corpo, não tem parte comigo. Fazer isso. Semelhantemente, seja semelhante a Jesus. E isso ele ensinou para os seus discípulos. E deixou para nós essa riqueza, essa beleza que ele deixou para nós. Então venha no domingo. Em nome de Jesus. 8 horas da manhã. O culto, 9 horas escola bíblica e 19h15 nós temos outro culto em nome de Jesus. Pega a sua água, hoje é quarta-feira, vamos ungir a água e orarmos. Quando eu estava na igreja de pouco tempo, eu pegava a minha água, escutava, ouvia a oração no rádio, naquele radinho antigo, e levantava a água e orava ao Senhor. Na hora que o pastor estava orando, e aquela água eu tomava, curava, fazia milagre.
eu julgava na minha casa. É pela fé. É muito interessante. É uma coisa vinda do alto. Isso quem entende é quem tem o Espírito Santo de Deus. Ou quem Deus vai trazer domingo na igreja para tomar da Santa Ceia. Você aí, levanta a sua água. Senhor Deus, poderoso Pai. Senhor Jesus, nos abençoa, meu Pai. Ao tomar esta água, nós consagramos esta água nas tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus, que a partir de agora não é uma água comum, Senhor. É uma água ungida pelo Senhor, pela fé. Aumenta a fé, meu Pai, desse irmão, dessa irmã a cada dia. Multiplica a bênção na vida dele através dessa água. Renova, Senhor. Tudo que o Senhor tem que renovar, liberta, Senhor. No nome de Jesus, que o poder de Deus esteja nesta casa. Senhor, dá entendimento, Senhor, a esta pessoa, meu Pai. Transforma, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, através dessa água, em nome de Jesus, nós abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém? Pega seu dízimo, a sua oferta essa semana, né? É semana de nós vir na igreja trazer nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor, porque Ele fala em Malaquias: trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na sua casa. Pega seu dízimo, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e poderoso Pai, nós apresentamos o dízimo e as ofertas desta noite. Senhor, faça com que essa pessoa, meu Pai, receba pagamento, Senhor, que venha algo importante na vida dele, Senhor, porque o Senhor diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Então não deixe faltar nada nesta casa, meu Pai. Ainda não acabou a farinha da panela ou o azeite da botija, porque o Senhor é Jeová Jiré, Deus provedor. Providencia nessa casa, Senhor, no nome de Jesus. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos vós e fique com Deus até sábado, às 20 horas, na live do jovem, e domingo, às 8 horas da manhã, ou 19h30. Fique com Deus. Deus abençoe.